Fala, meus caros, aqui é o Corvo. Para os apreciadores da filmografia de John Carpenter, The Fog é um filme emblemático no sentido de reunir o que chamo informalmente de Clubinho do Carpinteiro. Com exceção de Kurt Russell, que por sinal recebeu um convite, mas acabou não participando, a esmagadora maioria dos profissionais se envolveram em várias outras produções do diretor, que preferia trabalhar com pessoas de sua confiança ou que causaram nele uma boa impressão. Olhando retrospectivamente, nota-se no modus operandi de Carpenter um viés passional, e não necessariamente algum processo impessoal de seleção. Pesava mais os indicados por amigos, os amados ou profissionais que participaram de filmes que gostava, especialmente da infância ou juventude. Embora evidentemente parcial, Carpenter também era criterioso e específico com seus filmes. Sua excentricidade o fez muito metódico, e sendo assim, trabalhou com pessoas que, mesmo tendo afinidade, não deixavam de ser competentes naquilo que faziam. Os membros de The Fog deixam isso bastante evidente. Entre eles estão o primoroso cinematógrafo Dean Cundey, o talentosíssimo, e naquela época ainda iniciante, Rob Bottin, que faria história com o próprio Carpenter ao criar os efeitos práticos do filme The Thing, 2 anos depois. A produtora e, naquela altura, ex-namorada, Debra Hill. O editor Tommy Lee Wallace. As atrizes Nancy Loomis, Jamie Lee Curtis, que aqui contracenaria pela primeira vez com sua mãe Janet Leigh, a eterna Marion Crane morta no chuveiro em Psycho, de Alfred Hitchcock, e também Adrienne Barbeau, em seu primeiro longa cinematográfico, já que era mais conhecida por papéis feitos para a TV, a citar o filme Someone's Watching Me, do próprio Carpenter. Por fim, temos a presença do também ator Tom Atkins, recomendado pela própria Barbeau. Nomes muito bons, cujos níveis individuais são muito superiores à qualidade do filme em questão. É importante lembrar que The Fog era apenas um filme independente. O fato de assistirmos alguns ícones do horror trabalhando nele de maneira tão despretensiosa, até mesmo simplória, eu diria, acaba sendo parte do seu charme tardio, o que atrai certa curiosidade. A película em si foi fruto de um acordo da pequena produtora AVCO Embassy Pictures com John Carpenter. Contratado para 2 filmes, The Fog e Escape from New York, o primeiro, o mais módico, suficiente para atender aos interesses do diretor em dar vida a um dos roteiros que escreveu com Debra Hill, mais um fruto do relacionamento iniciado em Halloween. Os roteiros de Carpenter nunca foram muito profundos. É na estética de seus filmes, sem dúvida, onde reside sua assinatura, o que o deixou eternamente grato a Dean Cundey e à brilhante iluminação, que se encaixa como uma luva na atmosférica trilha sonora minimalista do diretor. As ideias de Carpenter sempre partiam de memórias de suas vivências passadas ou de impressões à flor da pele, o aspecto residual de situações contemporâneas. O que temos em The Fog é a resultante do encontro de ambos aspectos. Por um lado, Carpenter se inspira no filme britânico The Trollenberg Terror, de 1958, onde viu monstros escondidos nas nuvens. Por outro, Debra Hill havia visitado Stonehenge, o famoso e ancião monumento no sudoeste da Inglaterra. Durante sua visita, o local estava significativamente coberto de neblina. A junção de ambas as percepções foi suficiente para pensarem conjuntamente em uma história fantasmagórica. Mais conhecidos por causa do sucesso de Halloween, não foi difícil encontrarem uma produtora para financiá-los, embora ainda não soubessem muito bem para onde levariam a narrativa. A AVCO Embassy ofereceu a eles $1 milhão para os custos de produção, o que, embora baixo, ao mesmo tempo foi atrativo se pensarmos que Halloween custou pouco mais de 300 mil.
Porém, o estúdio decidiu investir 3 vezes mais em marketing e publicidade. Anúncios relacionados ao filme apareceram em todo lugar: TV, rádio e jornais impressos. A AVCO até instalou máquinas de fumaça nos lobbies de alguns cinemas na época de exibição. Do ponto de vista financeiro, a estratégia foi mordaz, visto que The Fog arrecadou mais de 21 milhões de dólares. Certa vez entrevistado também pelo diretor de horror Mick Garris no seu conhecido programa Post-Mortem, Carpenter foi convidado a comunicar suas percepções sobre fazer filmes de maneira independente ou ao lado de grandes estúdios. A resposta certamente não surpreendeu quem o conhecia de longa data, mas é fácil imaginar que deixou muitas outras pessoas intrigadas. John disse que, obviamente, há mais dinheiro e principalmente tempo quando se trabalha com grandes estúdios, mas os aspectos básicos da criação de um filme se mantêm os mesmos. Ele adorava um cheque gordo chegando pelo correio, mas percebemos que aquilo que predomina em suas produções, módicas ou caras, é sempre sua visão. Ironicamente, seus filmes mais caros costumavam não gerar bilheteria, a maioria deu prejuízo, enquanto os módicos e mais despretensiosos, dado o nível de criatividade demandada, aquela necessidade intrigante e também estressante de fazer muito com pouco, costumavam dar lucro acima do esperado. O diabo mora nos detalhes é um provérbio que talvez ilustre a relação entre o diretor e o cinema independente. É importante notar que mesmo quando não há quase recurso algum para realizar o que originalmente tinha em mente, é uma premissa básica do diretor que suas cenas fiquem sempre bonitas. Novamente, preciso invocar Dean Candy para a conversa. Carpenter encontrou nele um dos melhores profissionais na indústria para realizar essa tarefa. O fato de ser independente não condena um filme a, obrigatoriamente, ter um aspecto horrível. Ele pode conter tons elegantes, chamativos, uma aura onírica, elementos visuais intrigantes. E para The Fog, o formato anamórfico, Panavision, foi escolhido, o que nos dá a sensação de ser uma produção mais refinada do que realmente é, especialmente do ponto de vista estético. Com estes fatos em mente, podemos cair na falsa sensação de que produzir este filme tenha sido uma experiência satisfatória desde o começo. Mas não foi bem assim, muito pelo contrário. Tanto o estúdio quanto o próprio diretor simplesmente odiaram o primeiro corte, e muitas das deficiências observadas honestamente foram ocasionadas pelo próprio Carpenter. Primeiramente, The Fog necessitava de um enredo mais desenvolvido. Apenas a presença da bruma, a luz sobrenatural que dela emanava e os vultos de seus habitantes internos não foram suficientes para criar um clima intimidador. John sabia muito bem que o horror reside especialmente naquilo que não podemos ver, e na expectativa criada até o derradeiro momento onde seremos assaltados. Ele aprendeu isso com Hitchcock e deu aulas em Halloween. Embora a bruma seja visualmente atrativa e cause sensações de cegueira e desamparo, The Fog carecia de um momento clímax, onde toda aquela ansiedade causada no cinéfilo é devidamente paga com juros, ou no mínimo, igualando a expectativa criada. O primeiro corte, no caso, falhou miseravelmente neste papel. Um dos principais motivos para isso foi o fato de John e Deborah não terem desenvolvido muito o enredo, o que encurtou demasiadamente o filme. Inicialmente eram apenas 80 minutos de duração, muito curto para as salas de cinema. Outro fator foi a censura, que John insistiu em manter na classificação PG até perceber a burrada que fez. Com alguém como Rob Bottin na equipe, envolvido com os efeitos práticos, talvez seja este um dos erros mais crassos cometidos por ele do ponto de vista técnico em sua filmografia. Bottin, por sinal, interpreta o líder leproso e fantasmagórico Blake. Ele ganhou o papel logo depois de um simples pedido a John, que solicitou que levantasse da cadeira apenas para constatar se tinha a estatura correta. E, ironicamente, o envolvimento dele foi maior
perambulando pela bruma do que trabalhando na maquiagem protética e outros efeitos plásticos desejáveis que posteriormente o consagrariam. Felizmente, o diretor percebeu o tiro no pé que estava dando e tentou corrigir todas as burradas que fez. A única que ele não conseguiu foi retirar a ponta que ele mesmo fez logo no início, quando atua brevemente como assistente do Padre Malone. Segundo John, foi uma experiência cujo objetivo era sentir na pele o que o elenco sentia, e assim ganhar mais referenciais de como conduzi-los. Ele não gostou da experiência, e quando perguntado sobre isso, costuma se esquivar com comentários ranzinzas, eu diria. De todo modo, a avaliação que faz da jornada de filmagens, que durou aproximadamente 30 dias, foi positiva. Estava trabalhando em um conceito que realmente estava interessado, cercado de profissionais que desejava, e em lugares realmente bonitos, especialmente o farol Point Reyes, em Mary County, na Califórnia, onde Adrienne Barbeau fez suas tomadas individuais. O real desgosto que o levou a não apreciar tanto a obra foi conferir o primeiro corte. Dali em diante, o que Carpenter e os demais fizeram não foi exatamente a produção de um filme, mas apenas redução de danos. Para tornar a obra mais intimidadora, extensas refilmagens foram feitas para que The Fog ficasse minimamente violento, coisa que não era. Rob Bottin finalmente pôde arregaçar um pouco as mangas e produzir cenas de morte por ganchos, foices e facas, onde continua não existindo qualquer nível de sanguinolência, mas foi suficiente para permitir que Carpenter realizasse close-ups que deixassem o fantasma de Blake e seus tripulantes mais temerários. A cena de Jamie Lee Curtis com um cadáver no necrotério, que é deveras deslocada dos eventos principais da névoa, e nem faz muito sentido, foi outro momento inserido adicionalmente, assim como o confronto de Adrienne Barbeau com os espectros no topo do farol, onde Bottin pode mostrar, por um curto espaço de tempo, o aspecto putrefato destes seres tão ansiosos por vingança. A introdução, onde um capitão idoso conta uma história de horror para crianças ao redor da fogueira, é certamente a adição mais importante para criar contexto para um filme carente de elementos textuais. Embora curta, ela ajuda a ilustrar as bases da fundação de Antonio Bay, fundada através de traição, roubo e morte. A história de Antonio Bay é algo que todos os latinos e norte-americanos podem se identificar, porque contém todas as marcas genocidas que mancham nossas origens. Somos filhos de terras onde os nativos foram assaltados, roubados e seus carrascos construíram seus impérios à custa deles. De certo modo, este é um aspecto análogo a Blake e a tripulação do seu navio, com a única diferença de que a história tem início no século XIX e estamos falando de um contexto pós-colonização, onde migrações e novos assentamentos ainda curiosamente aconteciam. Blake e seus companheiros eram desbravadores de um tipo não hostil, e que detinham dinheiro suficiente para construir um vilarejo próprio para viver, sem precisar roubar ou matar ninguém. No entanto, a tripulação, assim como ele, era formada por leprosos, pessoas historicamente estigmatizadas, excluídas e condenadas a morrer sozinhas em regiões ermas. A cura da lepra não seria descoberta até o século XX. O que Blake desejava era apenas ter um espaço, um pedaço de terra para viver. Porém, o principal problema que encontrou não foi a doença, mas outros sujeitos alojados no que podemos considerar uma pré-Antonio Bay, que enxergavam em Blake um problema a ser resolvido. Mas não se enganem achando que estavam preocupados por motivos sanitários. O interesse dos pioneiros de Antonio Bay nunca foi de fato tratar ou mesmo expulsar essas pessoas doentes, mas apenas em colocar as mãos no ouro que possuíam.
Blake e todos seus companheiros foram roubados e assassinados, sendo este evento bárbaro a base da fundação de Antônio Bay, que agora, 100 anos mais tarde, está honrando esses pioneiros sem conhecer os reais eventos. Basicamente, centra-se neste aspecto o conceito de The Fog. Trata-se de uma história sobrenatural e de vingança. Blake retorna, por meio da bruma marítima, para cobrar a dívida de descendentes dos homens que foram algozes de seu povo. Levando-se em consideração a necessidade de refilmagens, o conteúdo de um enredo que precisou ser complementado às pressas e o clima interpessoal delicado entre os envolvidos, The Fog foi indiscutivelmente muito conturbado. É perceptível a tensão no rosto da maioria do elenco. Haviam feridas abertas entre algumas pessoas, o que nos leva a cogitar que o filme acabaria sendo afetado em algum grau. Jamie Lee Curtis foi muito honesta em suas memórias, relatando como foi difícil trabalhar neste filme em particular. Por um lado, a atriz sempre nutria um respeito e gratidão muito grandes pelo diretor, seu padrinho na sétima arte. Mas por outro, os efeitos colaterais da relação entre Carpenter, Hill e Barbu acabou afetando Curtis negativamente. Ela relembrou em entrevistas que a experiência em Halloween a aproximou muito de John e Deborah, que namoravam na época. A amizade entre eles se tornou muito profunda, íntima e fraternal. Quando o relacionamento entre eles terminou, Curtis ficou muito abalada. John e Deborah mantiveram relações profissionais, pois além de The Fog, eles também trabalhariam juntos em Escape from New York, para a AVCO Embassy. Mas a presença de Adrienne Barbeau, que naquele momento era a esposa de Carpenter, trouxe um desconforto muito grande para os envolvidos, algo claramente perceptível. O papel da radialista Stevie Wayne foi criado especialmente para que ela pudesse participar de The Fog. Mas notem como a personagem está distante de todo o elenco, isolada no farol e não contracena com mais ninguém, exceção feita apenas ao pequeno Andy, filho da personagem. Difícil acreditarmos que tudo tenha sido por acaso, especialmente com as revelações de Curtis décadas mais tarde. The Fog, de certo modo, também foi histórico por unir pela primeira vez Curtis com a mãe, Janet Leigh, em um longa. A relação de Jamie com os pais é um assunto que sempre tratou com cuidado, mas ela confessa que o rompimento entre John e Deborah e a presença de Janet no set a fez reviver memórias do divórcio dos pais, ou seja, de Lee e Tony Curtis. Comunicando agora uma impressão pessoal, e não um fato, eu sempre senti que Jamie é um pouco distante e apreensiva quando perguntada sobre a mãe, e os momentos que ambas dividiram em cena nas poucas oportunidades que atuaram juntas. Os comentários de Jamie tendem a ser breves e frios. No caso de The Fog, ela diz que dividir poucas cenas com a mãe foi um fato que a deixou mais à vontade, e que teria se sentido estranha caso acontecesse o oposto. De qualquer modo, acredito que os lutos, cisões e outros acontecimentos relacionados às vidas pessoais dos envolvidos, de algum modo, acabam também recheando de realismo uma tensão que poderia ser meramente artificial. Afinal, exige-se um grau de profissionalismo muito grande quando trabalhamos com pessoas que não gostamos, que nos feriram e cujas feridas ainda estão abertas. Para a maioria das pessoas é quase impossível e ao mesmo tempo muito compreensível. Mas os bastidores são um elemento importante a meu ver para deixar transparente como o modelo Carpenter de contratação e indicação nem sempre se configura no melhor ambiente interpessoal para todos. A linha entre assuntos profissionais e pessoais é muito tênue. Esperar que sentimentos não maculem as relações profissionais em algum grau é uma exigência que muitas pessoas não conseguem cumprir. Por mais que The Fog seja um cult classic, creio ser válido imaginar que, em um ambiente mais impessoal, talvez algumas das principais imperfeições teriam sido melhor solucionadas ou mesmo evitadas. Isso é tudo. Saudações, Corvides.